Irmãos, graça e paz a todos, amém? Essa manhã estivemos lá em Pedra d'Água, graças a Deus, dando aula na Escola Bíblica Dominical. A igreja lá está se preparando para a comemoração das festividades de aniversário, né? Está pré-agendado para o dia 23 desse mês, 23 de dezembro. Vocês falaram com o senhor, não foi? Dia 23 vai ser uma sexta-feira, né? A antivéspera de Natal, então eles estão se organizando, né? Daqui para lá a gente vai falar mais sobre isso, mas certamente um grupo aqui da igreja deverá estar presente ali. Nós aqui vamos meditar nessa noite em Filipenses. Nós estamos devagarzinho, né, nessa jornada e eu quero compartilhar com vocês o capítulo 4, a primeira parte desse capítulo 4, dos versículos 2 ao versículo número 9. Leiamos, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos, meus irmãos. Pai, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, Pai. Edifica a Tua igreja, Senhor, mais uma vez, ó Deus, por meio dessa palavra que é viva, que é eficaz, que ela penetra até o mais profundo da nossa alma. Faz o que te apraz, Senhor, nessa noite. Temos a certeza que a Tua palavra não voltará vazia, mas ela cumprirá o seu propósito, a despeito de nós, da nossa fragilidade, das nossas fraquezas, ó Pai. Mas sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele é poderoso, ó Pai, para fazer com que essa palavra possa ser compreendida. É poderoso, sobretudo, para fazer com que a gente cumpra, ó Deus, a Tua lei, porque o Teu Espírito nos ajuda, nos fortalece. Nós temos esse bendito auxílio do alto, Pai. Que o Senhor perdoe as nossas ofensas, as nossas transgressões, que o Senhor por meio, Senhor, do Evangelho, nos traga esperança e salvação, Pai. Em nome de Jesus, Tu sabes, ó Pai, quais as necessidades do Teu povo. E Tu mesmo, ó Deus, como o supremo pastor, tens, ó Pai, o alimento, Senhor, necessário, suficiente, Senhor, para nutrir o Teu povo. Nós Te louvamos por isso, nessa expectativa, nessa esperança, ó Pai, que o Senhor há de nos visitar, Senhor, por meio da exposição da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Receber elogios ou receber críticas? Parece que fica fácil, né? Receber elogio é uma coisa fácil.
Às vezes a gente fica meio desconcertado, tem gente que não sabe o que fazer. Tem gente que diz assim, muito obrigado, que coisa boa. É um feedback, né? Que legal, né? Mas receber crítica, a gente nem sempre sabe como recebê-la, né? Receber crítica. Tem algumas reações assim. Tem gente que recebe uma crítica e você acha que ela entendeu, e ela até parece ter acatado com humildade, mas é só do ouvido para fora. Vou continuar fazendo do meu jeito mesmo, é o melhor jeito. Ele é orgulhoso demais para receber, para acatar uma crítica. Mas tem aquele tipo que fica arrasado. Já viu alguém que recebe uma crítica, aí diz, pronto, então eu não vou fazer mais. Porque não presta, porque não dá certo, porque eu sou terrível, enfim. Então ele já quer desistir logo do que faz. Outras pessoas, por sua vez, elas acabam respondendo a crítica com crítica. É crítica em cima de crítica. Se ele é criticado, ele vai criticar quem criticou. Porque o problema é do outro. E aí ele também não acata com apreço a crítica. Outros são mais nobres. Eles ouvem, de fato, com humildade. Eles consideram a crítica. Mesmo que ela seja feita de uma maneira, talvez, não da melhor forma, não da maneira adequada, né? Mas ele consegue apreender, ele consegue ouvir e ele consegue considerar. Paulo, quando começa a escrever a carta dos Filipenses, ele começa assim, num tom muito positivo. Porque ele diz, olha, todas as vezes que eu lembro de vocês, eu vou orar por vocês. Mas não é aquela oração de intercessão assim, dizendo, Senhor, tem misericórdia daquele povo pecador. Ainda que ele ore pela santificação dos filipenses, no começo ele lembra dos filipenses com alegria. Ele agradece ao Senhor. E ele sabe que aquele que começou a boa obra na igreja de Filipos, esse mesmo Deus há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas talvez Paulo estivesse vendo aqui o estágio bem avançado da igreja de Filipos, se comparado a outras igrejas que a gente percebe no Novo Testamento, pastoreadas pelo apóstolo Paulo, que tinham mais problemas. Ele fala dessa caminhada e ele diz, olha, mas vocês precisam desenvolver a fé. No capítulo 2, no versículo 12, ele vai dizer isso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas antes ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Aí sim, ele vai dizer, desenvolvam a salvação com temor e tremor. Mas ele já pressupõe aqui que eles vão acatar, eles vão ouvir, porque eles sempre obedecem. Veja que elogio. Mas que filho obediente. Que pessoa maravilhosa. Que pessoa humilde. Ele está dizendo, vocês, eu sei que vocês vão receber de bom grado. Mas ele começa a falar desse desenvolvimento da salvação, que ela deve ser feita com temor e tremor. Quando ele fala de si, quando ele fala dos irmãos na fé, já no capítulo 3, quando ele fala que ele vai prosseguindo, está prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele vai dizer no versículo 15 do capítulo 3, todos, pois, que somos perfeitos. Ele vai usar essa expressão aqui. Todos, pois, que somos perfeitos, e perfeito aqui significa maduros na fé. Aqueles que têm esse entendimento mais adequado da fé evangélica. Esses que conseguem ponderar melhor sobre uma crítica, está pronto a receber uma exortação, sabe que está avançando, sabe que está crescendo, mas que precisa ainda caminhar. Ele se coloca como alguém que está ainda nesse estado também de crescimento, ainda que ele fale e chame
para si a responsabilidade, dizendo aos filipenses: sejam meus imitadores, ele vai também dizer: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, é uma realidade, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Eu não obtive ainda a perfeição, mas eu estou caminhando rumo à perfeição. E assim não somente era na vida do apóstolo Paulo, mas na igreja de Filipos, eles estavam prosseguindo para essa perfeição, como nós aqui, Igreja Presbiteriana do Catolé, nós estamos seguindo nesse caminho da perfeição. E nessa jornada rumo à perfeição, nós ainda temos pontos e nós precisamos ser corrigidos. E nesse processo de correção, nós temos o auxílio precioso da palavra de Deus, o auxílio bendito de Jesus Cristo e o bom auxílio dos irmãos nesse aperfeiçoamento. E é isso, nesse caminho rumo à perfeição, nós recebemos bendito auxílio para chegarmos até aquilo que Paulo está dizendo aqui, para essa obra ser completada. Amém, meus irmãos? Aqui eu observo pelo menos de várias recomendações que Paulo ele vai nos trazer aqui, há dois problemas que ele deixa de maneira mais, ele trata de maneira mais clara. O primeiro diz respeito a uma questão relacional, a um relacionamento quebrado na igreja de Filipos. Então, eles precisam ainda considerar isso. Eles precisam ainda lutar pela comunhão, ainda que já sejam cooperadores meus, como diz o próprio apóstolo. Vocês são meus cooperadores. E depois ele vai tratar de um problema invisível, digamos assim. Ele vai tratar sobre ansiedade, mas era um problema que também estava presente ali nos corações. Essa carta é para os Filipos. Há 2000 anos atrás, essa carta não é para o Catolé, essa carta não é para a gente, meus irmãos, essa carta é para a gente hoje também. É preciso ainda lutar pela comunhão. É o primeiro ponto. Se você visitasse a igreja de Filipos, você ia ver lá, ia ter uma boa experiência como visitante. Afinal, Paulo faz muitos elogios a essa igreja. Era uma igreja, como eu já falei, pelo escrito, pelo teor, pelo carinho, pela amizade aqui. Era uma igreja que estava avançando em fé. Era uma igreja que estava junta, unida, lutando pela fé evangélica. Muito possivelmente a gente ia se deparar com igreja harmoniosa. A gente ia se deparar com igreja bíblica. A gente ia se deparar com igreja que trabalhava ativamente e era uma igreja piedosa. No entanto, Paulo, advertido por aqueles que foram até ele para levar mantimento, ele foi advertido quanto a um problema que estava acontecendo lá em Filipos. E pela instrução e pela sabedoria do Espírito Santo, ele quer exortar duas irmãs lá. O nome delas é Evódia e Sintique. Ele diz: pensem concordemente no Senhor. Duas irmãs ativas na fé, mas que por algum motivo tinham tido esse relacionamento tanto quanto abalado. Não sabemos se uma olhou estranha para a outra. Não sabemos que foi alguma dificuldade no coral na hora do ensaio. A gente não sabe se foi uma luta de egos lá. Mas o fato é que, em algum momento, essas irmãs tiveram um problema. E esse problema ainda não tinha sido reparado. E por isso ele vai rogar, pedir, ele vai suplicar a essas irmãs. E essa é uma repreensão interessante, porque ela está registrada para todo sempre. Essa contenda que teve lá, agora está no escrito e todo mundo, ainda que a gente não saiba o que foi que ocasionou, mas todo mundo sabe que rolou uma treta entre Evódia e Sintique.
E o que é que Paulo faz com isso? Ele as repreende. Imagine só aquela carta chegando à igreja de Filipos, e ela começa a ser lida publicamente. E a igreja começa a se inflar, talvez não, né? A igreja é tão piedosa, mas começa a se orgulhar alegremente pelo que Paulo está falando. Elogios, Deus começou essa obra, né? E ele estava orando pela igreja de Filipos, eu não sei se é a igreja mais pentecostal, dizendo, glória a Deus, né? Que bênção, nós estamos indo bem. Aí, de repente, ele diz, eu quero pedir a 2 irmãs da igreja que elas parem de brigar, que elas pensem concordemente no Senhor. Veja que aquilo que se tornara público agora precisava ser tratado publicamente. Mas Paulo, ele sabe criticar. Porque o teor da sua crítica ela é tão piedosa. Ele logo aponta para o Senhor. Pensem concordemente no Senhor. E é no Senhor onde as nossas diferenças, os nossos orgulhos, eu não falo de questões doutrinárias e de questões mais sérias, mas a maioria dos nossos embaraços são por questões tão pequenas. E ele diz assim, pensem concordemente no Senhor. As 2 precisavam ter esse interesse. Porque, veja, ele não diz rogo a Evódia e a Sintique, mas ele diz rogo a Evódia e rogo a Sintique. Ele está fazendo um pedido particular, ainda que citando as 2, mas eu quero pedir para você, eu quero pedir para você. E vocês, de maneira intencional, vocês tratem, em nome de Jesus, esse motivo que está fazendo com que vocês se afastem uma da outra. E tratem dessa questão. Tratem. E aqui, meus irmãos, o que nos chama a atenção é que essas irmãs não eram irmãs assim que não participavam das atividades da igreja, frias, mas eram pessoas ativas, porque no versículo 3, Paulo vai mostrar que elas juntas se esforçaram com ele no evangelho, e também com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eram pessoas ativas na igreja. Paulo está enfatizando aqui que essas mulheres, elas eram uma bênção e que elas participaram das atividades e que foram cooperadoras, auxiliadoras. Olha as auxiliadoras aí. Auxiliadoras no seu ministério. O nome delas se encontra no livro da vida. Veja que antes, lá no capítulo 3, no finalzinho, Paulo vai se referir aos inimigos da cruz de Cristo. E ele vai dizer que o destino deles é a perdição. É de se esperar qualquer mal vindo desses homens, desse grupo. Mas dessas irmãs ele vai enfatizar, mostrando quem são essas pessoas. Elas têm um caráter provado, elas trabalham, elas cooperam no evangelho e muito mais. Os seus nomes se encontram no livro da vida. Paulo impede, assim, que elas sejam julgadas de forma imoderada pela igreja, porque essa não é uma tendência nossa. Infelizmente, né? Quando alguém tropeça, a gente já chega, né, de maneira tão dura, muitas vezes. Mas Paulo mostra que elas eram mulheres cristãs, mulheres eleitas. Mas Paulo também, de maneira graciosa, traz esse constrangimento do evangelho. Como é que 2 mulheres tão úteis no serviço do reino, cooperadoras do evangelho, sendo portadoras da mensagem de reconciliação entre Deus e os homens, por meio de Cristo, andam ironicamente desunidas? Não pode. Como se ele dissesse, veja o que Deus fez na vida de vocês. Não faz sentido algum essa contenda. Então Paulo, por um lado, ele elogia as virtudes das irmãs, não começa a julgá-las de maneira indevida, mas julgando pela palavra de Deus,
entendendo o que estava acontecendo com elas, mas fazendo com que elas se enxerguem no reino de Deus, para que elas entendam como é que duas pessoas que vão passar a eternidade juntas, eternamente adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estão afastadas e desunidas por questões que ele não vai explicitar aqui, que era digna de repreensão, mas que era algo remediável. Olhe para algo maior do que as picuinhas de vocês. Steve Lawson, um pastor contemporâneo, ele diz assim: quando o conflito ocorre entre os crentes, por definição, o que eles têm em comum no Senhor é sempre maior do que qualquer coisa que os separe. E ele completa: e aqueles que vão passar uma eternidade em alegre e pacífica união, devem começar a viver dessa forma agora. É fácil? Não. É um desafio. Mas essa é uma crítica que precisa ser considerada por nós. Há alguma contenda, irmãos, entre nós? Seja com irmãos aqui da igreja ou com irmãos de outra denominação. Talvez coisas que se passaram e a vida continuou. Você está servindo aqui na igreja, ela está servindo em outra igreja e tal, e vocês passaram por cima disso. Mas será que não é necessário que haja essa atitude humilde de reconciliação? E você pode dizer assim: mas ela não me procura, ou essa pessoa não me procurou. Eu rogo a Evódia, rogo a Cíntia. Cada irmão tem esse dever e tem esse compromisso de reaver, de reatar esses laços no Senhor, ainda que as nossas diferenças sejam muitas, mas em Cristo Jesus nós nos desarmamos. A gente precisa estar atento, porque pode haver ressentimento, que pode se transformar em ira, que pode se transformar depois em difamação. E é preciso que a gente busque no Senhor, essa humildade e essa consideração pelo outro. Problemas entre irmãos podem dividir famílias, não é verdade? Podem destruir igrejas. O pastor Fábio falava nessa manhã, não sei se foi sobre Edom, né? Problemas que perduraram por gerações e que causaram divisões, né? Não, coisas que na aplicação para a igreja, assim, pensando, né? Pode causar embaraço, divisão, mal-estar. Que o Senhor nos dê da sua graça, que tenha misericórdia de nós. Como é que isso pode ser tratado? Paulo aqui vai falar sobre um irmão. No próprio versículo 3, ele diz: também com Clemente, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Aí ele vai dizer na parte B: também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele vai falar a ti, fiel companheiro, diz o começo do versículo. Eu peço que as auxilies. É alguém que vai mediar essa dificuldade e esse atrito. Esse companheiro de julgo, nós não sabemos quem é muito provavelmente um presbítero, um pastor da igreja. É essa pessoa que ele vai pedir, talvez o irmão mais maduro na fé, para que ele possa sentar e que ele possa ver e ajudar essas irmãs nessa reconciliação. Então, isso é o que o Senhor Deus faz. E qual o meio da gente também ser aperfeiçoado? Aqui Paulo vai voltar a uma tônica, algo que ele vai enfatizar durante toda a carta. Ele vai dizer no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa alegria que é importante para os nossos relacionamentos, mas que mostra que para nós buscarmos e para termos essa alegria no nosso coração, o conflito entre os irmãos mina essa alegria. O culto é diferente. A nossa vida espiritual fica apática. Precisamos considerar. E para termos esse retorno da alegria, é necessário que haja essa comunhão. Lembremos o que a palavra de Deus nos diz, como ela leva isso a sério.
De modo que se um irmão vier trazer a sua oferta, mas se há diferença, se há dificuldade com algum outro irmão, o que é que ele deve fazer? Antes de trazer a oferta, você vai lá. Antes de trazer a oferta, você vai se reconciliar. Porque isso ele tem um desdobramento na nossa vida espiritual, como corpo de Cristo. E no versículo 5 ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação, eu não sei como fala aí a sua tradução, amabilidade, gentileza, mas o fato é que moderação aqui significa mais do que mera gentileza. Ou não é só moderado no sentido de contido. Eu sou moderado quando eu estou me alimentando, né? Como pouco. Eu não sou nem tanto, viu? Mas diz respeito a alguém que é tratável. É a capacidade de lidar com o outro. É a antítese da brutalidade, da ira, do rigor excessivo. Carson, outro comentarista, ele diz assim, que ele vê certa ironia aqui e ele propõe uma tradução exagerada. Ele diz assim: seja conhecido por ofuscar a si mesmo. Ser conhecido por ofuscar a si mesmo para resolver um problema, o que ele está mostrando aqui é que você precisa ficar em segundo plano. Não é interessante isso? O que é que mais dificulta a nossa reconciliação com o outro? Porque nós ficamos em primeiro plano. Quando nós ficamos em primeiro plano, nosso orgulho aflora, né? É uma grande dificuldade. Quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, aqui ainda no capítulo 2, ele mostra de alguém que ofuscou a si mesmo, embora subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou. Eu estou falando de quem, irmãos? De Cristo Jesus. De Cristo Jesus. E nós precisamos ficar em segundo plano. Precisamos ser esse moderador. Nós precisamos também ter esse sentimento na hora da gente buscar essa reconciliação. Porque se a gente toma partido, a gente já se inclina, né? Se a gente não tem essa equidade, a gente já não sabe bem o que fazer. Mas é preciso que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens. E aqui a gente pode pensar alguém que é conhecido na igreja por ofuscar a si mesmo, mas alguém que é conhecido também no mundo. Isso glorifica a Deus como aquele que apazigua, aquele que pacifica. Perto está o Senhor. E aqui a gente pode ter dois sentidos aqui. Perto em termos da volta do Senhor Jesus Cristo, e aqui pode ser um incentivo apontando para a volta de Cristo. Dizendo, está perto, essas dificuldades, está perto de terminar, esse aperfeiçoamento, olha, o Senhor está fazendo a obra, isso vai trazer essa motivação, o Senhor está fazendo. Ou perto no sentido de Cristo estar pessoalmente. Isso iria inibir qualquer exibicionismo. Assim, perto está o Senhor, então eu preciso buscar essas virtudes, porque Ele está perto. O Senhor está perto. As dificuldades surgem no meio da igreja. A gente dá choque muitas vezes. No acampamento, há muitos anos atrás eu participei, na minha adolescência, a gente tinha uma brincadeira lá, nos corredores lá do acampamento, e a gente fazia um círculo, ficávamos ao redor de uma mesa e a gente ficava, um grupo que estava supostamente orando. Os adolescentes, quando estão orando, né, você tem que pensar direitinho, estão supostamente orando, e embaixo da mesa ficava um irmão, e a gente estava todo mundo segurando um fiozinho de uma baixa tensão, e o irmão embaixo, ele ligava o interruptor. No que ele ligava o interruptor, a gente tinha esses pequenos choques, né? Só que estava tudo acordado entre a gente. Aí quando ia passando um irmão, vem orar conosco. Aí o irmão vinha cheio de boa vontade. Aí um pegava na mão do outro e aquele irmãozinho embaixo no interruptor, e a gente... E ele tomando choque. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, menos ele, né? E ele abriu o olho, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Que fogo é esse? Não façam isso. Crianças, não façam isso. É importante a gente enfatizar. Mas a gente dá choque muitas vezes. E a gente só dá choque porque a gente está unido.
E a gente só dá choque porque essa corrente passa que a gente está de mãos unidas. Mas vale a pena, meus irmãos. Dá para suportar. Quem sabe no céu a gente possa até brincar com isso. Tudo deu certo. Mas é preciso perseverança. Tem crente que dá mais choque com o outro, né? Mas vamos caminhando, meus irmãos. A gente precisa ser aperfeiçoado. O segundo aspecto aqui desse aperfeiçoamento, a gente precisa crescer na luta contra a ansiedade. Se o primeiro problema era algo notório, as pessoas estavam vendo na igreja, esse segundo problema ele é mais subjetivo. Ansiedade. É um problema bem particular, que não envolvia diretamente relacionamentos interpessoais, mas que revelaria o nível da confiança da igreja em Deus. Por isso, Paulo os adverte. Sabe que é um problema que precisa ser tratado. Quem está tratando isso? Alguém que tinha todos os motivos do mundo para estar ansioso. Que era alguém que estava aprisionado. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está muito provavelmente em Roma, já há 2 anos lá, preso. Sempre com um soldado romano ali perto, 24 horas por dia. Possibilitado fisicamente de estar nas igrejas, de estar nas suas investidas missionárias. Que loucura, né? Humanamente falando, se a gente soubesse de uma situação dessas, a gente ia pensar, vamos tentar mandar um psicólogo para ele, vamos ver o que é que ele está precisando. E Paulo é que está tratando desse problema. Sabe quem é que faz isso, irmãos? É o Espírito Santo. Talvez você se veja hoje tão incapaz de ajudar os outros. Pela sua própria condição. Muitas vezes você pode dizer, eu que estou precisando de ajuda. Mas pela força que o Espírito Santo dá, você está ajudando os outros. E ao passo que você vai ajudando os outros, você sente que é o próprio Espírito Santo que está lhe fortalecendo. Isso é a obra de Deus. Ele vai tratar sobre a ansiedade. Esse é um problema invisível que vai corroendo, né, meus irmãos? Vai corroendo por dentro. Talvez seja o maior mal do nosso tempo, a ansiedade. Se a gente pensar, nós temos motivos humanos para andarmos ansiosos. Humanamente falando, poderíamos até ter esses motivos. Há profetas apocalípticos por aí, que tratam, talvez alguns, no discurso, a pandemia vai voltar. Na verdade, de maneira oficial ainda perdura, né? Não saímos do estado de pandemia para epidemia, não é isso? Creio que ainda a gente está nesse processo. Mas aí vê esses casos, aí eu não estou falando daqueles que são precavidos, né? A gente precisa ter esse cuidado. Mas aquele que já monta o cenário catastrófico, o pior cenário possível. E aí ele já vai mostrando a economia em frangalhos e desemprego em alta, uma terceira guerra mundial vai eclodir por aí. Não é fugir da realidade. Essas coisas podem vir a acontecer mesmo. Mas nós não precisamos enfrentar isso com desespero. Se chegar esse cenário ou qualquer outro cenário, Deus é poderoso para guardar o nosso coração. Talvez não num cenário macro, né? Mas na nossa vida em particular, quando a gente fica pensando, o aviso prévio chegou, o contrato está se encerrando, notícia de um parente doente, será que ele vai se recuperar? O resultado da prova do Enem, o pessoal já fica, o que vai ser da gente? Descansemos no Senhor. Como é que a gente combate essa ansiedade?
Não se trata aqui de ter pensamento positivo, ou aquela coisa, ei, vira essa boca para lá. Mas se eu pegar vocês fazendo negócio desse. Essas coisas podem vir a acontecer. Mas se isso nos traz ansiedade, isso se torna um pecado. A falta de confiança, eu não estou tratando aqui das questões psicossomáticas, né? Questão da doença, mas naquilo que é pecado, da falta de confiança em Deus. Você pode ter a certeza absoluta que isso é pecado, que as coisas podem até estar misturadas aí. Nós nos preocupamos quanto ao futuro. Você pode se lembrar das suas preocupações de 2021 para 2022. Você se preocupou? Alguma coisa mudou por causa da sua preocupação? Não. O que tinha de acontecer pela providência de Deus aconteceu. E você está aqui. Para a glória de Deus. Lembre-se, todas as vezes que você se preocupou. Steve Lawson, de novo, ele nos lembra de que não há pânico no céu. Apenas planos para que Deus realize bons propósitos em sua vida. Maravilhoso isso. Não há pânico no céu. Não há alerta de incêndio no céu. Está tudo sob controle. A terra pode estar assim, fervescendo, os montes se transpondo, se derretendo. Mas não há pânico no céu, de onde o Deus de toda glória preside. Está tudo sob controle. Mas você pode perguntar, mas como é que essa paz do céu pode invadir essa minha pobre alma terrena que ainda pisa nesse solo e ainda sente os tremores, as placas tectônicas da minha alma? Como é que essa paz do céu pode inundar o meu coração? Paulo nos responde, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não preciso me preocupar com amanhã. A ansiedade não é antecipar a agenda, né? E a pior agenda possível. No pior cenário possível, a gente já traz o problema de amanhã, a gente já traz para hoje. Imagina aquela compra parcelada no cartão de crédito, né? Você já paga tudo no rotativo. Se a gente não deve se preocupar com amanhã. Paulo nos diz que nós devemos orar. E o que é orar? É falar com Deus. Falar com Deus agora, no presente. Com esse Deus que já está no futuro, cuidando de nós. Porque no passado, esse Deus já decretou que Ele iria completar essa boa obra em nós. Estamos somente nesse enquadramento mínimo. Mas diante de toda a eternidade, o Senhor, Ele cavalga sobre todos os tempos. Passado, presente e futuro é o hoje para Deus. Está na palma de suas mãos. Portanto, Pedro nos ajuda nesse sentido, porque ele diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lancem sobre Ele. Não guarde para si, lancem sobre aquele que é capaz e que pode, que prometeu levar as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuidará de você também, mas porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado dos seus filhos, Ele tem cuidado da nossa nação, Ele tem cuidado de nós. A frase mais curta na Bíblia, no original, é orai sem cessar. Mas, por vezes, parece ser a mais difícil de exercitar. Mas por isso que Paulo está dizendo aqui, entregue a Deus a ansiedade de vocês em oração. Façam orações, súplicas com ações de graças.
É importante esse aspecto aqui, ações de graças nas nossas orações, dentro das nossas súplicas, é pedir a Deus. Na nossa limitação, na nossa pequenez, nós suplicamos ao Senhor, mas nós não podemos esquecer desse aspecto da oração, que é a ação de graças, que é agradecer ao Senhor pelo benefício que Ele tem concedido a cada um de vós. Agradecer. Imaginemos só se a cada necessidade a gente antecipasse essa necessidade com agradecimento, com a gratidão. Temos motivos para agradecer, sim. Porque Deus já estabeleceu essa paz conosco por meio do seu Filho. O próprio Jesus diz, Paulo vai falar sobre essa obra de Cristo em Colossenses, dizendo assim, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O pastor Flávio nos lembrou algo importante aqui também. Será que o Deus que deu o seu próprio Filho não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Claro, irmãos. Nossa maior, pelo menos o motivo de maior ansiedade nossa, já foi resolvida na cruz. Já foi resolvida na cruz, por meio de Jesus Cristo. No versículo 7, olhe só para a sua Bíblia, diz assim, e a paz de Deus, nós já lemos, né? Repitamos, vamos ler juntos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa expressão aqui, guardar, é importante. A paz de Deus, inexplicável, que excede toda lógica, todo entendimento, vai guardar o coração de vocês, vai guardar a mente de vocês. Imaginemos Paulo aqui escrevendo, sendo guardado por um soldado romano. O termo guardar aqui descreve justamente um soldado que vigia o prisioneiro. Eu não sei se Paulo estava olhando de rabo de olho assim para o soldado, dizendo assim, olha, esse soldado está me guardando aqui. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração de vocês e a mente de vocês. A oração monta uma guarda. Quando precedida de oração, a paz de Deus está sempre montando guarda como uma sentinela sobre o coração da gente. Quando a preocupação chegar até você, meu irmão, e você estiver em oração, a paz de Deus como um guarda vai dizer às preocupações, está fazendo o que aqui? Vá-se embora, meu amigo. Vá embora. Eu estou guardando esse coração. Estou guardando esse coração. O Senhor Deus está guardando esse coração. Você já experimentou isso? Parece que todos os motivos do mundo, as ansiedades do mundo inteiro fizeram um acampamento ao redor do seu coração. E você se dobra diante do Senhor. E o seu coração e sua mente é guardada por Ele. Essa é a promessa. E eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos de nós já experimentamos esse guarda. Está guardando a nossa vida e o nosso coração. Você pode perguntar, por que eu ainda estou de pé? Certamente é porque você se ajoelha. Certamente porque o Senhor Deus tem ouvido as nossas orações. E tem guardado a nossa alma. Nos momentos mais agudos da vida de Jesus, sabe o que é que ele fazia? Ele orava intensamente. No Evangelho de Lucas 20, capítulo 22, diz assim, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes, por que vocês estão dormindo? Levantem-se, vão orar, para que vocês não entrem em tentação. Os discípulos aqui não dormiram por causa do sono nem da preguiça. Mas eles dormiram de tristeza. A ansiedade estava batendo à porta. E Jesus disse, orem. Orem para que vocês não caiam em tentação.
Esse mesmo Jesus que ia orar era visitado pelos anjos. Ele disse que se nós orarmos, ele montará a guarda ao nosso coração, para que ele não seja tomado pela ansiedade, pelas ansiedades desse mundo. E aí, no versículo 8, Paulo vai continuar mostrando algo muito importante. Como é que a gente também pode guardar a nossa alma e o nosso coração? Como é que a gente pode guardar a nossa vida pensando nas coisas lá do alto? Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Perceba como ele dá importância aqui à questão da mente. Ocuparmos os nossos pensamentos com as coisas do alto. Penso que esse foi um refrigério importantíssimo para o apóstolo Paulo, nas suas prisões. Pensar nas coisas do alto. Pensar naquilo que é verdadeiro. Tudo que ele vai falar aqui diz respeito a algo que vai purificar o nosso coração. Tudo que vai cooperar para o nosso crescimento na fé. É encher o nosso coração, porque se pressupõe que alguém, por exemplo, que fala da palavra de Deus, está cheio da palavra de Deus. Alguém que está apto a exortar e a cuidar, é porque esse alguém está cheio da palavra de Deus. Pensar nas coisas lá do alto. E veja como ele fala da mente, porque justamente a nossa mente e o nosso coração são tão atacados. Nossa cultura, por exemplo, ela está mergulhada em tudo que é indecente, vil. Seja na internet, nos outdoors, nas músicas que a gente acaba escutando variavelmente. Qual a contraofensiva aqui para transformar a mente? Paulo diz, é ter a mente de Cristo. Isso passa por nossas escolhas, isso passa por nossa disciplina espiritual, nossa vida de oração e de meditação. Não é fácil, meus irmãos. No ano passado, o Instituto fez um levantamento. Constatou-se que os usuários de smartphones no Brasil, eles passaram em média 5,4 horas por dia no celular. 1/3 do dia. Muitas vezes nós estamos. Muitas vezes por trabalho, é verdade. Mas tudo isso pode roubar a nossa alegria. Não rouba a nossa alegria. Rouba o nosso tempo. Aquele tempo tão precioso que eu podia estar me dedicando a coisas de maior crescimento. Então, não só isso. Somente um aspecto. Mas veja, se a gente começar a olhar a nossa agenda, e começar a pensar o que é que tem enchido a nossa mente. O que é que tem enchido o nosso coração. Dia desse eu vi um pastor conhecido no Brasil, ele no Twitter dizia assim, diga algum assunto que você seria capaz de falar durante 30 minutos, sem esboço. Algum assunto você seria capaz de falar durante 30 minutos sem esboço. Você é capaz de falar sobre Jesus para alguém durante 30 minutos, das maravilhas do Senhor. Ele tem operado dos feitos do Senhor. Isso é uma estratégia nossa também, para que os nossos assuntos, de uma maneira ou de outra, acabem na palavra de Deus, acabem no Evangelho. Vocês já conversaram com o pastor Flávio, né? Já percebeu que a maioria das conversas chega num versículo, viu, pastor? Toda conversa chega num versículo. Mas, veja, que, de maneira geral, ainda que não citemos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus deve o quê? Nortear as nossas conversas. Isso é tão importante. Como é que a gente ocupa a nossa mente? Pela palavra do Senhor. Isso é importante. No verso 9 ele termina, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Sabe, Paulo está chamando a atenção aqui, dizendo, olha, as críticas que vocês receberam,
E as soluções propostas pelo Evangelho, vocês precisam colocá-las em prática. Vocês precisam colocá-las em prática. Você que fez Enem, certamente tinha o seu material de estudo, né? Fazia redações toda semana. Fazia os seus cálculos. Resolvia lá, fazia os simulados. O que foi que você fez com esse material? Você encadernou esse material e depois do Enem você está dando uma olhadinha nele todos os dias? É isso que está acontecendo? Eu não faria isso. Talvez você já tenha dado o fim. Os mais otimistas, né? Mas com a palavra de Deus, ela precisa ser praticada diariamente. O que você vai fazer amanhã, quando a ansiedade bater à sua porta? O que você vai fazer hoje, com as dificuldades de relacionamento? Se a palavra de Deus já nos aponta as devidas soluções. Precisamos crescer, sim. Precisamos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, sim. E a Bíblia nos dá essa esperança. E o Deus da paz será convosco. Deus da paz será convosco. Como é que você recebe as críticas? Todo mundo é pecador. Todo mundo passa por essas coisas. Espera aí. Você é daqueles que diz, eu tenho um problema sério de relacionamento. Eu não sei o que fazer. Ou você nessa noite reconhece, eu tenho um problema muito sério de ansiedade, pastor. Há muito tempo. Meu irmão, chegue-se àquele que é perfeito. Chegue-se ao Senhor Jesus Cristo. O Filho perfeito nos ajuda, porque Ele completou a sua obra. Ele conviveu com discípulos que eram difíceis. Mas ele teve relacionamentos, desenvolveu relacionamentos saudáveis, passando dificuldades. Ele teve como homem, durante o seu ministério terreno, todos os motivos do mundo para andar ansioso, desde a sua infância, porque ele sabia que aos 33 anos de idade, ele chegaria ao Getsêmani, ele seria abandonado pelos seus, ele enfrentaria a cruz maldita, mas ele foi na confiança do Senhor, na paz que excede todo entendimento. Ele completou essa obra. Essa ansiedade, ele sabe o que o seu coração passa. É dificuldade dos relacionamentos, ele sabe. Ele provou do pior do coração humano. Ele sabe. Você pode se achegar a ele nessa noite. Você receberá da parte dele a graça suficiente, a alegria suficiente, a esperança suficiente. Ele completará essa obra. É uma promessa bendita. Que o Senhor aperfeiçoe a sua igreja. Que o Senhor te aperfeiçoe em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, é difícil ter paz nesses dias. Nós não estamos alheios, Senhor, às dificuldades desse mundo presente. Nosso coração fica à beira da ansiedade tantas vezes, ó Pai. Mas o Senhor promete nos socorrer. O Senhor promete nos visitar. O Senhor promete colocar guarda no nosso coração, ao redor da nossa alma, para nos preservar. E nós temos certeza que assim o Senhor tem feito, senão nós não estaríamos aqui, nós já teríamos sucumbido ao Pai. Ó querido Deus, visita o teu povo, talvez irmãos com dificuldades, reconhecem suas fraquezas, que eles não saiam daqui desapontados, ó Deus,
somente reconhecendo que não podem, mas que eles corram para os pés da cruz e recebam do Senhor toda a graça necessária. Ajuda-nos também como mediadores. Amadurece a tua igreja, nós estamos crescendo, Senhor. Nós desejamos progredir na fé. Nós desejamos crescer, Senhor. Querido Deus, ó Filho perfeito, ajuda os teus, por meio do teu Espírito, para a glória de Deus Pai. Amém.